Olá, bom dia, Deus abençoe. Estamos aqui então dando início e continuidade na nossa leitura bíblica. Hoje, 34º dia, Levíticos 5 ao 7 diz assim: o sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o ouviu ou o que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, ou lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando uma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, ao qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar. Expiação do pecado então é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso. Portanto, é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado então será. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e em alguma destas coisas ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por inocência, ou melhor, por ignorância, nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado então os seus pecados. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer, assim que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Trará então ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou a saber, e lhe será então perdoado. Expiação de culpa é, e certamente se fez culpada ao Senhor. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que fechou perdido e o negara com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que quando pecou e ficou culpado, restituirá o dobro que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que lhe achou. ou tudo aquilo que sobre
que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará então ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada delas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto do altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta de seu azeite, e todo do incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão. Arão e seus filhos, asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei nas minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: a 10ª parte de um efa e flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida atrás, e a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Toda será queimada ao Senhor então. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado do lugar onde se degola o holocausto. Se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, e coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, levará aquilo sobre que caiu no seu lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa é e coisa santíssima. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar o santuário, se comerá no fogo, será queimado então. Capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, todo degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa então é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o holocausto
o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, contudo se preparará na sertã e na calçoula, será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A esta é a lei, e este é o sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvor, oferecerás bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta com sacrifício de louvor da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue por esta oferta. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia se fará queimada no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com o fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é então do Senhor, aquela pessoa será extirpada também dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício, assim pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico, a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomeis dos filhos de Israel, do seu sacrifício pacífico, e as dei a Arão, o sacerdote. E a seus filhos, por estatuto perpétuo, darei dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que o apresentou para administrar o sacerdócio então ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é para as suas gerações. Esta é a lei dos holocaustos, das ofertas de manjares, e da expiação do pecado, da expiação da culpa, das ofertas de transgressões e dos sacrifícios pacíficos, que o Senhor então ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Veja bem, todas essas ofertas e sacrifícios, cada um tinha a sua etapa. Porém, em Cristo, todas elas foram unificadas no sacrifício perfeito. Porque aqui, nenhum sacrifício era perfeito. Mas em Cristo, todos os sacrifícios foram perfeitos. Então, por isso que
Em Cristo, todos os nossos pecados, de todas as fases, de todas as etapas, de todos os momentos da nossa vida, são perdoados. Naquele tempo, então, só que, da mesma forma que era no passado, continua sendo no presente. Existe o mandamento perpétuo, que é eterno. Então, como nenhum homem conseguia cumprir isso aqui à risca, então, e só continuaram pecando, Deus então chegou ao tempo em que Ele enviou Jesus para que pudesse cumprir a lei nele. Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio para que a lei se cumprisse nele, e nele, pela graça, por um favor imerecido, sem a gente merecer, nele a gente conseguisse então o perdão, uma oportunidade, uma chance. Então é só para vocês entenderem, esta lei aqui, ela não foi apagada, ela foi cumprida em Cristo, e através de Cristo, esta lei se cumpre em nós pela fé. Por isso que nós temos que aceitá-lo, confessar a Ele os nossos pecados e deixar, e através da sua palavra, nos comportar e seguir uma novidade de vida. Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, no 35º dia.